novamente a professora Anunciada, onde vamos a mais uma videoaula. Hoje iniciaremos mais uma videoaula, segunda aula de Ciências, disciplina Ciências, professora Anunciada Gavinho, livro ESCO, quarto ano, caderno 2, página 16 a 21, capítulo 2, tema: Relações entre os seres vivos. Conteúdo a ser trabalhado: os seres vivos e o ambiente, onde moram, o que fazem. Os seres vivos e suas relações. Tema: relações entre os seres vivos. Muito antes de abordar essas relações entre os seres vivos, vou colocar aqui uma pequena introdução. Na natureza, os indivíduos interagem de diversas formas, entre si e com o meio. Geralmente, essas formas da interação estão relacionadas com a obtenção de alimento, de abrigo e de proteção, com a reprodução e etc. Essas interações são chamadas de relações no estudo pela ecologia. Então, os seres vivos e o ambiente. Ecologia: ciências que estudam as relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente no qual vive. Todos os seres vivos do ambiente terrestre ou aquático podem ser descritos de acordo com algumas características, como a luz e a temperatura. Onde eu posso colocar aqui, como a luz e a temperatura. A temperatura nos oceanos varia de acordo com as regiões, influencia a quantidade e a variação de organismos presentes neles. Nas regiões frias, por exemplo, a temperatura ela é menor e, por isso, a quantidade e variedade de organismos que vivem nesse ambiente são menores que as regiões dos trópicos, onde a temperatura é maior. Fatores que envolvem seres vivos e suas relações são chamados de fatores bióticos. Já os fatores não vivos, como luz, temperatura e vento, são chamados de fatores abióticos. Vejamos o exemplo abaixo de fatores bióticos nas imagens abaixo. No ambiente marinho, as relações entre os peixes e as anêmonas e os corais são exemplos de fatores bióticos. Então, vejamos. Fatores bióticos são todos os efeitos causados pelos organismos em que um ecossistema que conduzam às populações que formam. E os fatores bióticos são meio ambiente em que inclui os seguintes fatores, que são solo, água, atmosferas e etc. Ecossistema é formado pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos presente em determinado local. Assim, a umidade, a temperatura, o solo, os ventos que agem sobre certa área associados aos seres que ali vivem e a relação estabelecida entre esses seres formam um ecossistema. Os ecossistemas, portanto, incluem os seres vivos que compõem um local entre si com o ambiente. Vejamos aqui o ecossistema. Portanto, ele inclui esses seres vivos que compõem este local, as suas relações entre si com o ambiente. Logo aí na imagem, vejamos uma floresta, um lago e o solo de um jardim, também que podem ser considerados exemplos do ecossistema. Se levarmos em conta os seres vivos que compõem e as relações que eles mantêm com esses ambientes. Onde moram? O que fazem? Na natureza, os seres vivos são encontrados em lugares chamados habitat. Habitat, lugar onde um ser vivo pode ser encontrado, ou seja, onde ele vive e se desenvolve, se alimentam, se reproduzem e sobrevivem. Vejamos aqui o habitat, um lugar onde o ser vivo ele pode ser encontrado nas condições ideais para se desenvolver, se alimentar e se reproduzir
e sobreviver. Aqui vejamos que na natureza os seres vivos pode ser encontrado também, por exemplo, quais são esses bichos? A onça pintada, a preguiça, que vem da floresta também os camelos, o peixe-boi que são encarregados nos rios e os que vivem também nos desertos. Funções. Os seres vivos, além de ocuparem lugares determinados, eles também desempenham funções diferentes no ambiente que ocupam, chamados de nicho ecológico. O que quer dizer nicho ecológico? Que é um conjunto de funções que os seres vivos desempenham no ambiente. Por exemplo, a onça caminha pela floresta e alimenta-se de carne. Já o bicho preguiça vive no galho das árvores e alimentam-se de raízes, folhas e frutos. Assim, a onça e o bicho preguiça, apesar de terem o mesmo habitat, ocupam nichos ecológicos diferentes. Daremos por encerramento o nosso conteúdo e dando o procedimento nas atividades no livro. Então, vocês continuam as atividades no livro, da página 20 até a página 21. Ficamos de fazer o outro conteúdo que será na próxima aula, que serão os seres vivos e suas relações, onde serão abordadas as relações harmônicas, também as atividades com as relações desarmônicas. Isso será na nossa próxima aula com o terceiro vídeo aula. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijo!